Se você tem acompanhado o noticiário, provavelmente escutou sobre o novo coronavírus, que por volta do fim de 2019 começou a adoecer pessoas na China. Desde então, viagens aéreas internacionais permitiram a contaminação de pessoa para novos países. À medida que governos iniciam a aplicação de medidas de restrições de viagens e até quarentenas, especulações sobre a origem do vírus começaram a se espalhar online. Alguns alegam que o vírus pode ser uma arma biológica geneticamente modificada. Ações extraordinárias requer evidências extraordinárias. Essa alegação parece ser altamente improvável. Outros sugerem que o vírus pode ter sido uma espécie que fugiu do laboratório. Isso é verdadeiramente possível. Já houveram ocasiões passadas em que vírus escaparam de laboratório de pesquisa. No entanto, até o momento desse vídeo, quando está sendo produzido, investigações sobre a possibilidade não chegaram a conclusões sólidas. Existe alguma outra explicação mais natural sobre a origem desse vírus? A resposta é sim. Covid-19, o novo coronavírus, que infecta seres humanos, pode ter simplesmente evoluído de um antigo vírus corona infectador de animais. Para entender isso, vamos analisar o quadro. Vamos ver primeiro, de forma geral, o vírus. O que são vírus? Das várias coisas que podem te deixar doente, lhe infectando e se reproduzindo dentro de você, vírus estão entre as menores. Se nós mudássemos esse desenho para uma escala mais realista, você vai perceber que centenas de vírus podem caber dentro de uma única célula bacteriana. Isso demonstra o quão pequenos eles são. Milhares de espécies de virais diferentes foram estudadas e descritas por cientistas até o momento. Milhões mais podem existir. Eles vêm em muitas formas. Mas todas as espécies consistem em pequenas coleções de genes fragmentados de DNA ou RNA que carregam informações para produzir mais cópias de vírus, e esses genes estão encapsulados. Todos os vírus conhecidos são parasitantes, mas a maioria não parasita humanos. Ao invés disso, alguns só parasitam células de plantas, outros só parasitam bactérias e assim por diante. Um vírus se reproduz ao introduzir seu gene em uma célula viva. Vírus diferentes fazem isso de maneiras diferentes, mas uma vez dentro, a célula agora age como se os genes virais fossem os seus próprios genes. Ela começa a ler esses genes e a construir cópias desses vírus, ao invés de realizar suas próprias atividades normais. Vírus corona são uma grande família da espécie de vírus que infecta células animais. Alguns infectam galinhas, outros porcos, alguns humanos. Mas a maioria é extremamente inofensiva. Eles vão apenas provocar um resfriado comum. Corona significa coroa e se refere aos grandes espinhos em formato de coroa na superfície da membrana. Esses espinhos, à base de proteína, têm uma tendência seletiva como um velcro. Eles não se anexam à maioria dos objetos, mas são extremamente aderentes. Quando entra em contato com a maioria das células, entra contra as membranas de células animais, e uma vez que está apropriadamente agarrado, o vírus então espera até o momento de ser engolido pela célula. Ele então começa a se reproduzir às custas da célula. Diferentes espécies de animais possuem diferentes tipos de molécula na parte exterior de suas células. Por essa razão, o vírus corona, que infecta pássaros, não é capaz de infectar humanos. O velcro deles não é capaz de se aderir fortemente à nossa célula. Infelizmente, o processo natural de evolução pode ajudar o vírus a romper esses obstáculos. Quando o gene viral é copiado durante a reprodução, mutações podem ocorrer. Elas podem ocorrer por simples erros de código ou por processo de rearranjo e recombinação. Estes ocorrem quando um ou mais vírus infectam uma única célula. Na maioria dos casos, mutações que mudam o formato dos espinhos tornam o vírus inútil.
O velcro deles não é mais capaz de aderir a nenhuma célula hospedeira. Em ocasiões raras, no entanto, uma mutação pode fazer com que o vírus possa se aderir a uma nova espécie hospedeira. Se o vírus modificado for sortudo o suficiente para encontrar essa nova espécie, a infecção pode ocorrer. Nós chamamos isso de infecção por transportamento. O vírus transportou de um novo tipo de hospedeiro. Geralmente, no início, o vírus novo não é muito bom em infectar um novo hospedeiro. O velcro dele se encaixa perfeitamente em várias outras células do animal que foi infectado. A maioria deles, as mutações que lhe permitiam infectar o novo hospedeiro, acaba também o tornando pior em infecções do hospedeiro original. Por essa razão, a maior parte dos vírus por transbordamento vão à extinção, depois de infectar uma ou duas pessoas. Eles geralmente acabam em beco sem saída. Dito isso, se o vírus conseguir sobreviver e conseguir se reproduzir por tempo suficiente, a seleção natural irá dar quaisquer mutações que forem ajudar no contágio e na reprodução dessa nova população hospedeira. Mutações positivas se acumulam através de várias gerações. Mutações negativas são descartadas, até que, bam! Uma nova epidemia está alarmando nos noticiários. Apesar de parecer para nós que esse tipo de vírus surge da noite para o dia, cientistas agora sabem que existe uma lenta e longa queima antes de cada explosão. Evidências genéticas nos mostram que o lento transportamento do patógeno estiveram por trás de quase todo surto de epidemia conhecida na história. No começo dos anos 2000, um vírus corona que costumava infectar somente morcegos, aparentemente transportou para civetas. A partir daí, sofreu mutações e transportou para humanos. Nós o chamamos de vírus SARS, porque ele causa síndrome respiratória aguda grave. O vírus se espalhou internacionalmente de pessoa a pessoa, e vários cientistas se infectaram em laboratório. Até o momento em que o vírus foi contido, mais de 8.000 pessoas foram contaminadas. E mais de 700 morreram. Um coronavírus que infecta camelos também recentemente transportou para humanos, causando ainda mais mortes. Coronavírus não são o único tipo de vírus animal que pode se adaptar aos novos hospedeiros. HIV transportou do chimpanzé. Muito provavelmente quando alguém se cortou enquanto preparava uma carne de chimpanzé para o jantar. A gripe suína veio principalmente dos porcos. Mas nós achamos que, na verdade, ela evoluiu através da recombinação de um vírus suíno e um vírus aviário. A gripe espanhola de 1918, a grande que devastou a população ao redor do mundo, pode ter transportado das galinhas. Embora as evidências ainda não sejam conclusivas, esse novo coronavírus pode ser mais um exemplo de evolução natural. Um vírus bem similar foi encontrado em morcegos e outro recentemente foi encontrado em pangolins. Esses animais estão em perigos e são protegidos, mas eles são frequentemente utilizados ilegalmente como alimento em rituais e em medicina alternativa na região do primeiro surto de Covid-19. Agora, existem pessoas sérias checando para ter certeza que o vírus não veio de um laboratório, tanto por acidente como de propósito. Pois, apesar de tudo, a tecnologia para modificar vírus geneticamente realmente existe. Mas é importante entender que o processo normal de descendência com modificações é também possível agindo através da seleção natural, e é mais provável que tenha ocorrido isso. Isso acontece de forma natural. A chance de um vírus evoluir para infectar com sucesso uma nova espécie é extremamente baixa. Mas existem mais de 7 bilhões e meio de pessoas nesse planeta. A maior parte de nós interagindo com animais diariamente. Nós os temos como estimação, nós os comemos. Isso significa que, por mais improvável que seja, existem bilhões de oportunidades para um transportamento de patógeno ocorrer todos os dias. Felizmente, nós temos grupos internacionais como a Organização Mundial da Saúde e vários centros de controle de doença para ajudar a conter o surto do que está acontecendo.